Efésios capítulo 5 e o versículo de número 31 em particular, essas palavras reverberam as palavras de Gênesis. Por isso deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. Grande é este mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Bem, queridos, o título de nossa mensagem nesta manhã é Corte e Casamento para o Salvo, ou conselhos sobre a corte e o casamento para o povo de Deus. Bem, este é um assunto bastante prático nesta manhã. E considerando as minhas notas de pregação, eu cheguei à surpreendente conclusão que nós ainda não lidamos com esse tema aqui na igreja. Bem, sim, há pouco tempo, mais de um ano, mais ou menos, nós, em nossa série de estudos na carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, consideramos o casamento cristão. O que é o casamento cristão, os deveres de marido e de esposa, as bênçãos do casamento. E se você não esteve aqui nesta época, eu lhe encorajo a se dirigir ao site da igreja, onde esses estudos estão ali. O que realmente é o ensino da palavra de Deus, do papel da esposa, papel do marido, a criação de filhos e o dever de cada um de nós como crentes nessa esfera do casamento. Mas nesta manhã, nós queremos tocar em particular neste assunto do ponto de vista daqueles que ainda irão casar, a corte e o casamento para o povo de Deus. Bem, há sempre muitas perguntas neste assunto. Pastor, como eu devo proceder, escolher, como agir, pastor, de uma maneira a agradar a Deus e a depender dele, provar a sua condução em minha vida. E assim, queridos, eu gostaria de trazer alguns conselhos sobre o tema. Não os meus próprios conselhos, mas os conselhos da palavra de Deus. Eu espero que você não se sinta colocado de lado por já estar casado e já avançado em seu tempo de casamento, porque aqui há conselhos da palavra de Deus para todo crente, aqueles que estão em busca de um amigo, uma amiga para a vida, aqueles que já estão juntos em casamento e em famílias também, para todo o povo de Deus. Bem, deixe-me começar por aqui. O casamento é entre um homem e uma mulher para a vida. Essa verdade está expressa aqui mesmo neste versículo que acabamos de ler, versículo 1. Por isso, deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. Essa é uma verdade expressa por Paulo nos sentimentos de Gênesis, capítulo 2, versículo 24. Ele apenas cita aquele texto ali de uma maneira direta, Gênesis 2, 24. Portanto, deixará o homem seu pai e sua mãe, e se apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma só carne. E nós lemos no Novo Testamento que o Senhor Jesus Cristo, Ele próprio, faz o seu comentário sobre este texto de Gênesis, de maneira a consolidar o fato de que o casamento é entre um homem e uma mulher e é para a vida. Sim, é verdade que às vezes ele pode vir a ser quebrado por infidelidade ou por deserção ou certos comportamentos violentos que podem ser caracterizados nessa categoria de deserção. Isso é algo trágico, isso é algo triste quando acontece, mas divórcio fácil, divórcio leve é uma grande iniquidade de acordo com o ensino da palavra de Deus. E obviamente, casamento homossexual ou homoafetivo é uma perversão extremada de acordo com os ensinos das Escrituras Sagradas. Bem, queridos, casamento é um laço para toda a vida. Casamento é uma união que é para toda a vida. E se é algo para toda a vida, então quão conscientes nós devemos ser neste período que antecede o casamento, durante o período da corte. Mas há um grande problema aqui nessa questão. Eu tenho certeza que todos estão atentos a isso. Porque a sociedade em que nós vivemos, a cultura em que nós estamos, não apresenta aos jovens, sobretudo, o casamento como uma união profunda ou como uma união contínua. Assim, não há grande respeito ou dignidade pelo casamento como uma instituição divina. Eu não me refiro aqui, obviamente, entre o povo de Deus, mas na sociedade em nossa volta, na cultura atual em que nós vivemos.
É a mentalidade que você encontra em toda parte em nossos dias, propagada em novelas, em música, na conversa das pessoas. É a coisa seguinte: você vai se casar, mas você não tem medo. Eu tenho um pouco, mas se não der certo a gente separa. Para que ficar junto? Para que ficar preso um com o outro? Casamento é apenas por um tempo, não é? É um período, uma esfera onde as pessoas parecem buscar apenas extrair um prazer egoísta um dos outros. E se der certo por algum tempo, se não, a gente se separa. Para a maioria das pessoas, essa é a ideia do casamento. E isso é o que é propagado em nossos dias sobre o casamento. Esse é o objetivo de muitos. Para que formalizar então? Para que tornar difícil se livrar um do outro se as coisas não derem certas? Essa é a mentalidade de uma geração desobediente, rebelde contra a palavra de Deus e contra os princípios estabelecidos por Deus na consciência e na alma humana. Amigos, a cultura em nossa volta despe o casamento de sua dignidade, de sua preciosidade, de sua beleza e despreza tudo aquilo que se refere ao casamento como instituição divina. Assim, eu menciono que a cultura em nossa volta não nos auxilia o jovem a perceber o ensino da palavra de Deus sobre o casamento. E se você adiciona a isso a influência do mundo, o fato de que quando nós somos jovens, naturalmente nós somos muito otimistas a respeito das coisas, e talvez um tanto românticos demais a respeito das coisas, e fazemos e decidimos coisas sérias de uma maneira às vezes muito casual e muito corriqueira. Então você tem uma receita desastrosa para o casamento, uma péssima influência da sociedade ímpia em nossa volta, e às vezes uma atitude um tanto superficial dos jovens. Mas não deveria ser assim entre o povo de Deus, porque sendo educados pela palavra de Deus, amantes das Escrituras eternas, confiando na vontade de Deus revelada, nós sabemos que Deus tem princípios que pesam sobre o relacionamento e sobre o casamento. É claro que sim. Foi Ele quem criou esta instituição chamada casamento. Não foi uma sociedade elevada na antiguidade que decidiu institucionalizar a união entre homem e mulher, estabelecer papéis, etc. Não, essa é uma criação do gênio divino. E se criado por Deus, com que grande seriedade nós devemos nos aproximar de um tema como este. De maneira que a primeira coisa a ser dita, este é o primeiro conselho, a primeira coisa a ser dita sobre casamento é que casamento deve ser encarado de uma maneira muito séria, de maneira conscienciosa e acompanhado de oração e dependência do Senhor, porque pessoas solteiras salvas desejam honrar ao Senhor em suas vidas. Eu tenho certeza absoluta disso. Homens e mulheres solteiros desejam honrar e agradar ao Senhor, e assim essas observações nós passaremos a considerar agora serão de auxílio para todo crente em Jesus Cristo, aos pais também, criando filhos, amigos e irmãos. E se o casamento deve ser encarado de uma maneira muito séria, então o período que antecede o casamento, chamado de corte, deve ser encarado também de uma maneira muito séria. E esse período que antecede o casamento é o período da corte. Bem, corte, talvez já há muito tempo que você não ouve essa palavra, não é? Palavra que se tornou um tanto arcaica em língua portuguesa, mas eu creio que a maioria de nós realmente entende o significado dela. Eu estou certo que este é o termo mais apropriado para nós usarmos aqui. A corte entre um homem e uma mulher. Você não encontrará nas Escrituras Sagradas namoro. Você não encontrará na palavra de Deus algo que nós podemos descrever como namoro, mas você encontrará na palavra de Deus aquilo que se entende em nossa sociedade, aquilo que se entende por corte. Deixa eu repetir isso, porque é muito importante. Você não encontrará na palavra de Deus aquilo que se entende em nossa sociedade como namoro, mas você encontrará situações aqui que caracterizam a corte. Nós começamos por aqui. Bem, namoro, o que é um namoro? E por que inapropriado esse termo entre o povo de Deus? O namoro é a busca egoísta, tantas vezes, por prazer físico e mental em outra pessoa, antes realmente de conhecê-la apropriadamente. Namoro é iniciado, às vezes, de repente, entre duas pessoas que se viram pela primeira vez há poucos dias, e às vezes mesmo poucas horas atrás, e logo as pessoas estão flertando, e em pouco tempo elas estão se apegando fisicamente. Esse é o namoro. E quando nós pensamos sobre isso, nós percebemos quão indigno isto é de um crente em Jesus Cristo.
Mas a corte, amigos, é um período de amizade sincera e de conhecimento sincero entre duas pessoas que temem a Deus. É algo para o salvo, é algo que é feito em dependência do Senhor, é algo que é feito em uma busca por condução divina. A corte é quando a amizade naturalmente se desenvolve e se aprofunda entre dois crentes ao longo de um tempo, uma amizade que vai se aprofundando, tendo em vista uma união para toda a vida. Você percebe o contraste tão claro entre namoro e corte? Assim nós usaremos o termo realmente que se aproxima mais da palavra de Deus. Corte. Na corte, a amizade se desenvolve, tendo em vista o casamento, uma união para a vida. No namoro, as pessoas se aproximam em busca de prazer e de satisfação o mais imediato possível. Bem, aqui em Efésios, capítulo 5, versículo de número 25, nós temos essas palavras: vós, maridos, amai vossas mulheres como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Deixe-me começar por aqui. O que deve existir, então, nesse período de corte, que também deve existir no casamento? Aqui está: vós, maridos, amai vossas esposas ou mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. A si mesmo se entregou por ela, mesmo como Cristo amou a igreja. Aqui está. E que amor profundo é esse retratado aqui, não é? O amor de Cristo Jesus por sua esposa, a igreja. O amor que deve haver entre marido e esposa é análogo ao amor que Cristo tem por sua igreja. Vós, maridos, amai vossas mulheres. Veja agora a força e a gravidade dessa expressão, como também Cristo amou a sua igreja, a sua esposa, e se entregou por ela. Mas o mundo em volta, mais uma vez, e a cultura em nossa volta, mais uma vez, não conhece esse tipo de amor que há entre Cristo e sua igreja, e que deve existir entre marido e esposa, esposa e marido. No mundo em volta, a cultura em nossa volta realmente apenas exalta um tipo de amor que nós chamaremos aqui de amor biológico, ou amor físico. Essa é a ideia. A nossa cultura não parece estar muito interessada nesse tipo de amor mais elevado. A nossa cultura em volta parece estar só interessada em amor biológico, em amor físico. Sim, amor biológico é uma dádiva de Deus e é algo maravilhoso entre duas pessoas que Deus tem unido em casamento, mas a nossa cultura, por meio de filmes, novelas, entretenimento, ideias, apenas se interessa por amor físico, biológico. Mas há um amor muito mais elevado do que o amor biológico. Há um amor muito mais elevado do que o amor físico. Um amor que deve andar em paralelo ao amor biológico. E um amor que faz mais do que qualquer outra coisa para manter a chama do amor biológico viva por muito mais tempo. Esse é o amor que nós estamos lendo a respeito aqui. É o amor de um tipo de amizade profunda entre duas pessoas. Esse é o amor que deve existir entre um casal. E esse é o tipo de amor que deve tomar forma clara e visível durante um período de corte. Um amor-amizade. Mas um amor de um tipo de amizade bem mais profunda, bem mais real. É um amor de uma amizade profunda, um amor de respeito e de apreciação mútua profunda entre duas pessoas. É o amor por uma pessoa, mais do que pelo corpo de uma pessoa. É o amor por uma pessoa, pelo caráter de uma pessoa e pela personalidade distintiva e os traços do caráter daquela pessoa, e pelos objetivos de uma pessoa. Esse é o amor-amizade profundo, o amor que transcende o amor biológico e o amor físico. É apreciação, é cuidado mútuo. Esses são ingredientes reais e a chave para esse amor-amizade. Bem, querido, nós estamos ainda falando sobre o período de corte. Mas você deve perceber que esse é um período onde esses elementos que irão caracterizar o casamento, esse tipo de amor, amizade, devem tomar forma, devem ser visíveis. E no período de corte nós queremos ter certeza de que esse tipo de amor mais elevado está presente, está tomando forma, porque ele será a base de todo esse relacionamento para toda a vida. É no período de corte que um jovem, uma moça, um homem ou mulher deve buscar observar
se esse potencial para o casamento, para uma união por toda a vida, está sendo formada. É óbvio ali, porque isso é algo que deverá ser presente, ou a base e o fundamento de um relacionamento para toda a vida. Bem, e há sinais, há indicações desse tipo de amor, se ele existe no período da corte. Há sinais, há indicações, e nós devemos buscar, observar e garantir que essas coisas estão ali. As pessoas devem buscar observar esses sinais e indicações deste amor-amizade, se está presente ou não, se são visíveis no período de corte. Bem, são sinais positivos que confirmam a formação, a existência desse amor-amizade profunda. Deixe-me dar alguns exemplos desses sinais que devem ser buscados no período de corte, de amizade a ser desenvolvida entre dois crentes. Por exemplo, há no período de corte, porque isso haverá de refletir e continuar ao longo do casamento, há na corte uma prontidão e uma inclinação para ouvir o outro. Está isso ali presente? Sim, há uma apreciação mútua. Sim, há um desejo, um gostar da companhia do outro, realmente. Mas será que há uma prontidão para ouvir o outro ou apenas para falar, apenas para se expressar? Há uma prontidão para estar ouvindo, estar atento realmente ao que o outro está dizendo, ou estou apenas pensando com os meus botões o tempo todo querendo expressar a minha opinião continuamente? Esse é um sinal que marca uma verdadeira amizade. Há uma prontidão, uma inclinação para ouvir um ao outro. Segundo, há um desejo de contentar e de confiar no outro, isto é, de ajudar um ao outro. Você percebe este sinal na amizade, há um desejo de contentar, de ajudar um ao outro, porque esse amor que nós estamos falando aqui, que irá caracterizar um casamento cristão e tornar pessoas agradáveis a Deus, e receber o sorriso de Deus, esse amor-amizade é o amor que flui de uma pessoa para outra. Há então essa prontidão de confiar e de ajudar ao outro. O amor biológico, em contraste, por sua parte, ele é muito mais egocentrado, ele é muito mais voltado para receber. Mas esse tipo de amor que nós estamos falando aqui, o amor-amizade profundo, é um amor muito mais elevado, é um amor proativo, é um amor que flui em direção da outra pessoa. Será que nós podemos perceber isso durante o período de corte entre duas pessoas? Em terceiro lugar, uma outra indicação, ou um teste de que se esse amor está ali, a paciência com o outro, a leniência, talvez seja um termo melhor a ser utilizado. Em outras palavras, você consegue perdoar com facilidade o outro, você consegue relevar com facilidade. Há uma espécie de paciência natural operando dentro de você para com a outra pessoa. Há uma abertura natural entre os dois para correção, para aceitar a admoestação. Há uma amizade natural se desenvolvendo. Esse é um sinal claro de que há respeito, de que as pessoas estão se tratando como iguais diante de Deus. Essa é uma indicação clara desse amor. A paciência, a leniência, essa inclinação natural para o perdão entre os dois e para aceitar e receber a correção e a admoestação do outro, sem que o orgulho seja ferido ou ativado. Bem, essas são algumas indicações, queridos, que devem estar presentes nesse período de corte e que nos informa que esse amor, amizade profunda está presente ali, está tomando forma ali, porque o casamento que vem na sequência envolverá essas coisas. Isso será a base desse casamento. Esse tipo de amor deve ser capaz de mesmo se formar durante o período de corte, porque o período de corte é para perceber essas coisas. E deve ser visto ali, porque ele deve estar presente no casamento. As pessoas às vezes se iludem. E eu volto a me referir ao romantismo de alguns jovens, imaginando que uma aliança no dedo irá mudar a personalidade de uma pessoa. Queridos, não sejamos como o mundo. Esse é um período tão importante de amizade entre dois crentes, que nos permitem conhecer e observar um ao outro em dependência do Senhor, em oração. Há esses sinais de que essa amizade profunda, esse amor, amizade, está se desenvolvendo ali. Bem, esse amor, amizade é sacrificial. Nós lemos aqui no versículo 25, vós maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, observe o sacrifício, e a si mesmo se entregou por ela. Esse amor, amizade é proativo, ele é sacrificial em direção ao outro.
É o amor de 1 Coríntios 13, não é? Talvez nós voltemos no final àquele texto tão belo. Um amor proativo, um amor não egocentrado, um amor amizade. Permita-me adicionar ainda outras coisas, ou sinais, evidências da presença desse tipo de amor. Há esse gostar e esse prazer da companhia um do outro. Pergunta. A compatibilidade, muito importante. Há uma apreciação que leva a estar preocupado com o bem e o bem-estar e o progresso do outro. Há isso, há esse sentimento. Uma inclinação, uma preocupação com o bem-estar e com o progresso da outra pessoa. Ou esse é o início de uma corte onde tudo se revolve em torno de mim. Número 1, eu, ego, para mim, o que eu posso extrair desse relacionamento, qual o benefício que eu vou ter, de que maneira eu vou adquirir ou crescer de alguma maneira. Há compatibilidade, há uma apreciação que leva a estar preocupado com o bem e com o progresso do outro. Deixa-me sugerir alguns sinais, também indicações de que talvez esse tipo de amor, amizade, ainda não esteja presente ou se formando no período de corte. Primeiro, você não percebe aquele potencial para duas pessoas se tornarem uma unidade para o melhor. O tempo vai passando nessa amizade, mas você não consegue perceber um potencial para duas pessoas se tornarem uma unidade para o melhor. Versículo 31. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. Mas se eu não percebo, se você não percebe este potencial para a unidade, então isso não é bom sinal. Que duas pessoas, se você não percebe esse potencial, que duas pessoas estão já se tornando uma unidade em propósito, em objetivo, em sentimentos, em objetivos e direções na vida, então esse não é um bom sinal. Essa não é uma boa indicação. Segundo, não há uma comunicação fácil entre os dois. A amizade é afligida por constante desacordo. Comunicação e entendimento é muito difícil entre os dois. As coisas não parecem progredir nem se desenvolver com naturalidade. Esse é um péssimo sinal de que talvez não seja a vontade de Deus esse relacionamento. Pastor, eu nunca ouvi a respeito disso. Pastor, eu não sei se eu procedi corretamente. Ó, queridos, quão triste é quando o crente em Jesus Cristo se metem em namoro e em busca por prazer e satisfação física imediata, sem buscar a condução e a direção divina, e simplesmente não estão observando que talvez as coisas não estão indo na direção correta e que talvez não seja a vontade de Deus. Nós devemos ser muito sérios a respeito dessas questões. Há indicações de que esse amor, amizade profunda está se formando ali e de que há um potencial para uma unidade por toda a vida. Mas há outras indicações, e nós devemos tomar isso com seriedade, de que talvez isso não esteja se formando ali. Não há comunicação fácil. Eu não poderia estressar a importância da comunicação. Comunicação não é apenas falar ou expressar, é garantir que eu entendi o outro e que o outro foi entendido por mim, e que a informação chegou e voltou e nós estamos procedendo junto da maneira correta. Você já percebeu como as pessoas não se comunicam em nossa cultura brasileira? É triste, é trágico. Às vezes, você está no metrô, sentado no ponto de ônibus, e as pessoas estão ali, mas elas não estão conversando, elas estão se expressando. Um fala uma coisa, o outro fala outra coisa, não há diálogo, não se chega a uma conclusão, não há retorno, diálogos, não há volta, não há acordo, a expressão, quero me expressar. E se essas coisas são trazidas para a corte e vão para o casamento, é uma tragédia. E ali você vê não uma unidade, mas duas pessoas individuais lutando em atrito para a independência dentro do casamento, tentando se libertar de alguma maneira um do outro dentro do casamento. Quão trágico, quão triste são essas coisas. Terceiro, há longos períodos tensos de silêncio. Há ressentimento, e eu não consigo conversar com ela, com ele, por horas e por dias. Bem, esse é um sinal, luz vermelha, de que não há uma indicação, de que há um potencial para uma unidade aí. A luta por supremacia
Será que é uma competição o tempo todo por quem tem a supremacia, quem é o melhor, quem já fez mais isso, quem já entendeu mais isso? Há essa picuinha, essa competição contínua. Não é como florescer amor, amizade em um ambiente tão ácido como esse. Duas pessoas se esforçando para ser livres ou independentes. Isso não é fundação para uma continuada corte, muito menos para uma união por toda a vida. Assim tente manter em vista estas coisas durante o período de corte, meu querido irmão, minha querida irmã. Abra comigo no livro de Amós, capítulo 3, versículo 3. Há um outro elemento importante aqui. Amós, capítulo 3. Talvez quando você me ouviu falar sobre corte e casamento, como o nosso tema no início, você esperou um monte de piadas e de ilustraçõezinhas engraçadas, mas não há como ser brincalhão e superficial com um assunto como esse. Volte-se comigo a Amós, capítulo 3. Nós estamos lidando com uma união para toda a vida e o desejo de conhecer a vontade de Deus. Amós, capítulo 3, versículo 3, ouça: porventura andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Às vezes há diferenças numerosas e grandes no relacionamento, como gostos e inclinações. Bem, querido, certamente haverá diferenças e inclinações, porque o que Deus está fazendo é reunindo duas pessoas para complementarem uma outra. Assim deve haver certas diferenças, inclinações e certos gostos. E cada um trará alguma coisa rica para esse relacionamento, e certas qualidades, e certas forças, e certas habilidades, para tornar essa união algo muito mais forte do que a individualidade. Isso é algo maravilhoso. Haverá certas diferenças, e você perceberá com o tempo como um molda o outro. E às vezes mesmo o tom da voz, o gesto, a maneira de falar é copiado um do outro. Isso é algo belo entre casais também. Haverá diferenças normais. Mas se essas diferenças são inúmeras e muito chocantes e muito grandes, como poderiam dois andar juntos se não concordam entre si? Pergunta o profeta Amós. Bem, nós perguntamos: deu Deus esse tipo de amizade profunda aos dois? Ela é visível no período de corte, uma amizade que se molda com facilidade para estar juntos e se submete com alegria um ao outro, sem crista levantada e dificuldade, amargura. Há um compartilhar de objetivos, há um progredir juntos, um crescer junto em harmonia. Bem, deve-se esperar ver-se essa harmonia no período de corte. Isso é muito importante. Ela deve ser observada e visível ali. Mas se isso não está ali, então nós não ousamos seguir em frente e nos aprofundar nesta amizade no período de corte, porque nós queremos ser sérios em dependência do Senhor. Bem, esses são alguns comentários de preocupações e também alguns encorajamentos a respeito do sinal de corte. O que buscar, o que deve estar visível, e o grande cuidado a ser tomado em certos sinais que apontam que não há esta amizade profunda sendo desenvolvida, este potencial. Aspectos positivos, aspectos negativos a serem observados. Estou me concentrando ainda no período de corte. Deve haver neste período uma inclinação e uma prontidão para andar e progredir juntos. Isso é muito importante, isto é vital. No período de corte não deve acontecer atitudes nécias. Deixe-me tentar explicar ou exemplificar o que é uma atitude nécia durante o período de corte. Às vezes, um laço ilusório de afeição é formado entre as pessoas no período de corte. Se elas se abrirem demais sobre questões pessoais, sobre questões profundas, secretas, muito cedo no início da corte. É de pouquíssima sabedoria agir assim. Se abrir muito cedo para compartilhar questões muito profundas, certos segredos, logo no início do período de corte. Na corte, amigo, você espera. Minha irmã, na corte você espera um pouco antes de revelar questões muito profundas, muito pessoais, questões potencialmente embaraçosas, ou feridas profundas, ou grandes decepções ou falhas profundas. Algumas pessoas dizem por aí: não, isso é muito bom, tem que ser assim. Logo de início, abre toda essa caixa, esse baú do tesouro, das tragédias, e já derrama tudo logo no início. Isso deve ser assim, deve haver essa abertura, isso é muito importante. Mas não é. Deixa eu lhe dar um conselho bíblico e pastoral. Eu vou te dizer porque isso não é aconselhável.
fazer isso logo no início da corte. Porque ao se abrir assim quanto a uma questão muito pessoal e profunda, você começa a experimentar um certo tipo de excitamento por dizer a outra pessoa algo que você não diria a ninguém mais, ou somente a poucas pessoas num círculo muito próximo. E esse tipo de autoabertura, logo no início da corte, tem um efeito catártico muito forte, um efeito de alívio muito forte, porque suaviza as emoções. Eu pus para fora algo que está ali consumindo no peito. E assim as emoções começam a ser um tanto manipuladas por esse compartilhar precoce, pessoal, de coisas profundas. E o resultado é que uma ligação ou uma proximidade muito forte, mas artificial, é formada logo no início da corte. Porque agora eu sei algo muito pessoal e profundo sobre ela, sobre ele, que ninguém mais sabe, que poucas pessoas sabem. Mas veja, esse laço que foi formado por essa atitude muito precipitada, não é o laço que nós buscamos no período de corte como evidência de que há um potencial para o casamento, um potencial de andar junto. Eu não estou dizendo que você deve deixar todas as questões profundas e pessoais somente para depois do casamento, que seria, na verdade, um tanto errado e insincero, mas não nos estágios iniciais do período de corte, porque o estágio inicial e um laço artificial não deve ainda ser formado antes que o laço natural da amizade profunda seja formado. Você percebe? Antes que esse potencial para andar juntos no casamento se torne claro e visível para ambos, com a confiança, com respeito, com a prontidão para ouvir, a leniência, etc. Antes que o laço natural de afeição e proximidade seja formado, aberturas pessoais e profundas precipitadas talvez criem um laço artificial. Mas pense comigo, talvez ao longo do período da corte você perceba que não é a vontade de Deus. E essas coisas devem ser terminadas e a amizade continuar também como crentes. Mas agora eu já me abri para uma pessoa que talvez não será minha esposa, o meu marido, porque eu agi precipitadamente e um laço afetivo foi estabelecido que talvez não deveria ter acontecido logo no início. Assim, não deve haver atitudes nécias durante o período de corte, mas nós devemos esperar ver e perceber se esse laço de uma amizade profunda é visível e há um potencial verdadeiro para o casamento, e aí sim, talvez, o momento do compartilhar destas questões. É claro, não se deve durante, esse é um outro ponto, não se deve também durante o período de corte estimular o amor biológico. Eu tenho certeza que eu não preciso dizer isso, nós somos crentes em Jesus Cristo. Não deve-se no período de corte estimular-se o amor biológico, físico, seja por toque, seja por intimidade muito próxima, fantasiando na imaginação. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 4. Ouça com seriedade essas palavras. Que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra, não na paixão da concupiscência, como os gentios que não conhecem a Deus. Poderia um crente agir na corte como alguém que não conhece a Deus, desonrando o seu corpo, desonrando o corpo de um irmão em Cristo Jesus? Bem, eu sigo agora para o versículo 31 de Efésios, o nosso texto nessa manhã. Capítulo 5 de Efésios, versículo 31. Por isso deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. O relacionamento entre marido e esposa, queridos, é análogo ao relacionamento entre Cristo e a sua igreja. Isso nos ensina muitas coisas, não é? Sobre o amor que deve existir no casamento, e esse amor que deve tomar forma mesmo no período de corte. Veja, o amor entre marido e esposa e marido, é análogo ao amor de Cristo pela igreja. Então você, como uma pessoa inteligente, se pergunta o que Cristo fez. Cristo tomou a iniciativa de garantir e assegurar a sua esposa, vindo a este mundo e morrendo por ela. Nós nunca teríamos tomado essa iniciativa de buscar um Salvador, de nos aproximar dele. Ele deixou a sua corte no céu, cercado de glória e majestade, tomou um corpo e uma natureza humana, desceu e se humilhou e condescendeu, vindo a este mundo por ela, por aqueles que
que na eternidade passada ele conheceu a sua esposa, ele conheceu, e ele veio a este mundo buscar a sua esposa que ele já conhecia, os seus eleitos. Cristo tomou a iniciativa, ele comprou pelo seu sangue, ele tomou o passo inicial, ele nos chamou pelo seu Espírito, foi ele quem operou em nossos corações, foi ele quem tomou a iniciativa. E quando nós pensamos sobre isso, bem, nós entendemos que com frequência uma iniciativa deve ser tomada para o início da corte. E eu particularmente creio que essa iniciativa, em grande parte, mas não somente, deve ser por parte do homem, como Cristo tomou a iniciativa em direção à sua igreja. Obviamente essa não é regra fixa, mas uma iniciativa deve ser tomada. Bem, certamente nós não desejamos, nem esperamos que as pessoas flertem umas com as outras, porque isso não é iniciativa. Esse é o comportamento sensual, amor biológico do mundo. Essa não é a maneira de crentes se aproximarem uns dos outros. É a prática do mundo carnal, o flerte. Mas alguma iniciativa deve ser tomada em direção à pessoa. Bem, como eu posso tentar dar passos em direção ao início de uma corte? Alguém pode se perguntar. Bem, converse com a pessoa. Converse, se aproxime dela, procure conhecer a pessoa. Não necessariamente já tendo em vista casamento. Ou lá vem ele conversar comigo. Casamento. Se aproxime naturalmente, como irmão, como irmã em Cristo, amizade em Cristo Jesus. Busque ser sociável, se aproxime das pessoas, converse. Eu devo dar uma advertência àqueles jovens que só falam sobre futebol. Ninguém quer casar com um futebol, uma bola. Tem um assunto mais profundo, por gentileza, sobre Deus e a palavra e a vida cristã. Assim, se aproxime, não é? Às vezes você tem uma considerável inclinação em direção a uma pessoa na igreja, mas então converse com essa pessoa, se aproxime dela, procure conhecer aquela pessoa, e conforme você faz isso, ore pela intervenção divina, ore pela mão do Senhor a agir, a confirmar ou a afastar. Ore para que o Senhor te guie, te proteja e te conserve. Talvez não seja a pessoa, é a vontade de Deus que importa, não é? Nós estamos buscando a vontade de Deus nessa avenida da vida, que é o casamento para toda a vida. Ore para que a mão dele esteja nessa questão e coloque já fora de tua mente qualquer pensamento prematuro sobre corte. No momento que você inicia a conversa com a pessoa, se aproxime de uma maneira natural. Você está conversando um com o outro para conhecer uma amizade cristã. Deixe as coisas se desenvolver naturalmente. Atração mútua e afeição é o resultado de conhecer um ao outro. Deixa eu falar um pouco sobre a postura da igreja local nessas questões. Nós estamos falando, obviamente, aqui de corte de crentes em Jesus Cristo. Corte entre crentes em Jesus Cristo. Tomo como algo garantido que um crente jamais buscaria casamento fora do Senhor. Tomo como algo certo que todos entendem que um crente jamais buscaria um casamento fora do Senhor. E é na igreja, entre o povo de Deus, que essas coisas se desenvolvem. Mas devo mencionar isso. Bem, o povo de Deus na igreja deve ser muito cuidadoso e discreto a respeito dessas coisas, quando vem irmãos em um período de corte juntos. A igreja não deve estar conversando sobre isso. As pessoas não devem estar batendo papo, fofocando sobre as pessoas quando observam alguma coisa. E ficar observando as pessoas se juntando uma a outra em uma corte. Não deve haver conversinhas frívolas, superficiais, gracejos sobre os outros, nem tentar neciamente acelerar relacionamentos ou tentar dar o seu aval sobre o que você está vendo. Tome grande cuidado com isso. Como crentes em Jesus Cristo e na igreja, nós devemos ser bastante discretos a respeito dessas coisas. São duas pessoas que estão ainda se conhecendo. Não é nosso negócio se intrometer dessa maneira na vida dos outros, é negócio deles e do Senhor Jesus Cristo. Toda discrição, todo respeito entre o povo de Deus, toda privacidade, todo espaço e liberdade para que as pessoas se conheçam. Seria algo terrível, não é? Que qualquer pessoa que comece a desenvolver uma amizade numa igreja se torne alvo de observação, de comentários, de gracejos, porque nós estamos falando sobre coisas sérias aqui, sobre buscar a vontade de Deus.
e sobre uma união para toda a vida. Deve haver esse espaço, essa descrição, para que pessoas solteiras se associem naturalmente, sem a preocupação de estarem sendo objeto de uma novela mental na mente do povo de Deus dentro da igreja. Assim, tomemos grande cuidado quanto a isso. E muito menos, queridos, muito menos deve haver entre o povo de Deus alguma pessoa nécia que dê a si mesma a prerrogativa de juntar duas pessoas. Às vezes coisas como essa acontecem em uma igreja. É bastante patético e bastante trágico quando isso acontece, quando pessoas dão a si mesma a incumbência de unirem pessoas, de juntarem pessoas, e imaginam que estão fazendo algum bem para elas. E elas criam situações e organizam momentos onde duas pessoas vão se encontrar e bater papo. Elas estão tentando engenhosamente juntar pessoas, querem juntar aquele com aquela, porque pensa que o nariz dele combina com o nariz dela e a personalidade dele com a dela. Fuja disso. Essa é uma tragédia. Você não percebe que você está tomando para si uma prerrogativa que pertence somente ao Espírito Santo de Deus. Você não sabe como serão as coisas, e muitas pessoas são, na verdade, os mentores de grandes tragédias ao agirem neciamente. Assim, esse tipo de coisa não deve existir na igreja do povo de Deus. Oh, queridos, talvez você já tenha visto isso acontecer, não é? Eu já me surpreendi no passado vendo pessoas, senhoras de certa idade, tentando unir jovens. E eles tornam isso uma missão na sua vida. E riem, têm prazer e fazem as coisas. Que tragédia! Quando nós lidamos com coisas profundas e espirituais de uma maneira superficial, como motivo de gracejo entre o povo de Deus. Oh, não permita que tal coisa existe na casa do Senhor. Seria algo muito trágico em uma igreja. Tentar juntar pessoas, dar a si mesma a prerrogativa do Espírito Santo de Deus. Por que deveria uma pessoa agir assim? Por que deveria uma pessoa se motivar, um pai ou uma mãe, tentar agir dessa maneira para com o filho, ou a filha, ou algum amigo? Além de demonstrar grande superficialidade espiritual, está demonstrando também profunda falta de respeito pela soberania de Deus nessas questões. Porque nós estamos lidando, mais uma vez, com questões sérias aqui, com a busca pela vontade de Deus, com uma união para toda a vida. Assim, é uma palavra de advertência. Aqui há um certo espírito carnal de tentar dar para si mesmo certas prerrogativas que não pertencem. Quem somos nós? Assim não haverá nenhuma manipulação, engenharia para juntar pessoas, jamais. O apóstolo Pedro, não é? Ele fala sobre não intrometer-se em negócios alheios. Nós tomamos muito cuidado com isso em todas as áreas. Bem, se você vê pessoas juntas na igreja, em corte, não se intrometa, não tente acelerar as questões, dá o seu aval, ore por elas. Peça a graça de Deus sobre elas, a condução do Espírito Santo sobre elas. Você não precisa dizer a ela que você está fazendo isso, apenas ore. Nós dependemos do Senhor e zelamos pelo povo de Deus na casa de Deus, que o Senhor esteja com elas, determinando a direção correta. Tudo nós trazemos em oração, tudo nós dependemos do Senhor em oração pelo povo de Deus, porque amamos o povo de Deus e desejamos realmente que todos sejam agradáveis a Deus. Também tem uma palavra de advertência àqueles que fazem da corte ou período de corte uma espécie de esporte. E às vezes você vê homens, jovens ou mulheres que movem de uma amizade profunda de uma corte com uma pessoa para uma corte com outra pessoa em grande velocidade, como se fosse um esporte, ter prazer, acumular experiência com pessoas que eu conheci, coisas como essa. Mas isso seria bastante nécio da igreja, coisas como essa acontecerem, para não dizer carnal ou sensual e pecaminoso. Assim, tome bastante cuidado para não transformar a corte em esporte. Estamos buscando a vontade do Senhor e a independência dEle. Bem, queridos, deixe-me trazer alguns elementos mais positivos. O que deveria haver ou ser visto em uma pessoa apropriada para a corte, para o casamento? Tenho certeza que não preciso mencionar que corte, mais uma vez, entre crentes, é para jovens adultos, que já estão em um momento de se dirigirem para um relacionamento para toda a vida, e não para crianças ou adolescentes muito novos, porque nós estamos falando aqui sobre corte e não sobre namoro. Namoro é a concepção do mundo, busca por prazer físico, passageiro, pode ou não resultar em uma união durável,
mas a corte é algo que tem consideração séria, a união para toda a vida. Mas uma criança, um adolescente muito novo, 14, 16 anos talvez, não está pronto ainda para a corte. Não é o período mental, emocional, mesmo entre pessoas convertidas para isso. Sim, você pode me dizer que no passado, as pessoas casavam com 15 anos, lá na fazenda, e lá no interior, e coisas assim. Mas o contexto deles era bem diferente do nosso. Era um contexto talvez muito mais rural. E as pessoas avançavam em maturidade sobre responsabilidade sobre a vida muito mais cedo do que a geração de hoje, porque elas começavam a trabalhar e a ter responsabilidades muito mais cedas. Não se exigia de uma pessoa muita experiência antes que lhe fosse dado um trabalho. E a pessoa já tinha um pedacinho de terra ali na fazenda do pai, onde quer que seja, para construir o seu puxado ali e cultivar a sua criação e manter uma família. De maneira que não deve haver hoje busca na adolescência, muito cedo, eu devo dizer, por corte. Tais buscas, talvez, entre adolescentes novos, poderia sinalizar mais uma inclinação para a sensualidade do que para a amizade profunda. Mas nós realmente lidamos com cada caso em particular, obviamente. Mas, queridos, nossa indagação é o que deveria haver em uma pessoa, segundo a palavra de Deus, uma pessoa apropriada para a corte. Bem mais que isso. Você deve ver, ou poder ver nele, um claro e um grande entusiasmo espiritual. Isso deve estar visível nessa pessoa. Você deve poder ver nessa pessoa um grande entusiasmo espiritual. Se você não pode ver isso nela, deixe essa pessoa nas mãos do Senhor para amadurecer ainda. Deixe lá, uma sugestão que te dou. É uma pessoa que está envolvida com as coisas do Senhor, porque se ela ama o Senhor, ela estará envolvida. A palavra envolvida, não apenas gosto de falar sobre teologia, é uma pessoa disciplinada, uma pessoa de oração, uma pessoa que ama ao Senhor Jesus Cristo e que está servindo a Ele. Há grande entusiasmo espiritual. Alguns dos puritanos costumavam dizer algo muito belo e interessante, eu creio que é bastante apropriado nessa questão. Eles diziam, você vê isso muito em Thomas Watson e outros puritanos anteriores, se você busca por uma esposa, marido também, se você busca por uma esposa, eles diziam, busque não com os olhos, mas com os ouvidos. Realmente muito sábio, não é? Por quê? Porque uma pessoa pode ser muito bela do lado de fora, mas nada bela do lado de dentro. Mas se você ouve o que as pessoas dizem e a conversação delas, então pela conversação elas revelam o seu caráter. Pela conversação, as palavras revelam a natureza, o tipo de pessoa que uma pessoa é. A conversa de uma pessoa revelará a profundidade de uma pessoa, a piedade de uma pessoa, a espiritualidade de uma pessoa, a dedicação espiritual. O que consome os seus pensamentos e as suas afeições será trazida para fora por meio da conversação contínua. A sua gentileza, ser uma pessoa gentil. Naturalmente, muitas coisas belas podem ser aprendidas e observadas ao ouvirmos a conversação das pessoas, e essas coisas obviamente devem condizer com a vida, com o envolvimento e interesse nas coisas de Deus. Tome cuidado então, se tudo que uma pessoa põe para fora é esse mundo, essa vida, eu. Busque uma pessoa com os ouvidos mais do que com os olhos. Segundo, tome cuidado com uma pessoa que é demasiadamente brincalhona ou borbulhenta, assim por dizer. Bem, se você se casar com alguém que tem um bom senso de humor, isso será muito bom no casamento. Isso trará luzes e alegria também. Mas se tudo que você vê uma pessoa é piada, é leveza, é humor, tome cuidado, talvez não haja nada mais do que isso nessa pessoa. Seja sério a respeito disso. Você consegue ver ali um espírito sacrificial em alguém? A grande convicção espiritual pelo Senhor, pelo seu reino nela? Você vê uma humildade verdadeira operando ali dentro? Essas coisas são tão importantes. Você vê ali nele ou nela um adorador fervente, não do tipo pentecostal, mas alguém que possui uma vida de oração,
uma pessoa que está pronta na casa de Deus a tempo, estudante da palavra de Deus. Há um fervor na adoração, uma lealdade ao corpo de Cristo, e não Senhor aparece e desaparece, senhorita aparece e desaparece na igreja, e você não sabe o que está acontecendo. A lealdade, o envolvimento, a grande fervor na oração. Por que eu estou dizendo isso? Porque se você não vê essas coisas no período da corte, você não verá no casamento. Mais uma vez, o período de corte é o período para identificar essas questões. É por isso que nós usamos o termo corte, não namoro, porque corte é um período em dependência do Senhor para conhecer alguém, se é a vontade do Senhor, e ir em frente. Essa é a maneira que um crente prossegue. Bem, tome cuidado também com algo importante. Eu estou tomando aqui como certo e garantido que todos entendem que na corte, todos nós mantemos a pureza sexual. Preciso mencionar isso. Um padrão, não é? Nós mantemos um padrão elevado nessas coisas. Eu tomo como algo certo e algo garantido que todo crente em Jesus Cristo aqui nesta manhã crê em vestimenta modesta na corte durante a vida. E por vestimenta modesta, eu não estou dizendo que você deve se vestir de uma maneira desleixada, mas não de maneira sensual e não de maneira exuberante. Não de maneira sensual, queridos. Não com roupas muito próximas da pele, do corpo. Não com roupas que evidenciam mais do que escondem, cobrem ou protegem. Modéstia cristã deve estar presente. Eu estou falando aqui tanto a mulheres como a homens. Não com roupas muito próximas à pele. A moda ou vestimento sempre foi para cobrir as vergonhas, mas em uma sociedade mundana e rebelde, a moda é para evidenciar as vergonhas. Assim, tome muito cuidado. Eu tomo isso como garantido, não de uma maneira exuberante, cintilante, mas modesta. Isso não é referência ao preço da roupa que você está pagando, mas a mensagem que a roupa está transmitindo. Nada de sensualidade, nada de exuberância, nada de desleixo entre o povo de Deus. Você pense com seriedade sobre essas coisas. Elas não devem estar presentes no período da corte, nem usadas como subterfúgios atrativos, porque o que você deseja é desenvolver o interesse pela pessoa e não pelo corpo da pessoa apenas. Amor, amizade, o amor por uma pessoa, mais do que pela estética de uma pessoa. Essa é a mentalidade de um crente. Eu espero que você não sinta que esse assunto seja pouco espiritual, porque eu não estou fazendo exegese de um texto em particular, mas, queridos, são conselhos pastorais extraídos de princípios da palavra de Deus. Eu espero que seja de auxílio espiritual para você também. Deixe-me concluir aqui. Amor, amizade. Esse é o amor que deve estar presente durante o período de corte, porque ele é a base do amor entre um casal no casamento. Amor, amizade é uma amizade verdadeira e profunda entre duas pessoas que confiam no Senhor e dependem no Senhor e querem andar juntos para a glória dele. Esse é o tipo de amor que deve ser visível logo no período de corte, porque um casamento deve ser construído como ele. Sobre isso, volte comigo agora por último a 1 Coríntios, capítulo 13, e você perceberá que isso aqui se aplica tanto à corte quanto ao casamento. Esse é o amor que deve estar ali presente. 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 4. Uma amizade verdadeira e profunda entre duas pessoas que confiam e dependem do Senhor. O amor, esse amor, amizade profundo, o amor é sofredor, o amor é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece. Observe, esse amor, amizade, ele é sofredor, isto é, ele é longânimo, ele é paciente no meio das falhas e das dificuldades entre o casal. Ele mantém a sua compostura e amor pelo outro. Ele é sofredor. Ele tem uma capacidade, esse amor, amizade, de suportar o relacionamento, dar suporte ao relacionamento no meio das ondas profundas e das provações. Ele é sofredor. Ele vai em frente no meio das dificuldades emocionais, físicas. Esse amor, amizade deve ser visualizado, que é sofredor, logo no período de corte. Você consegue identificar isso lá? Ele deve estar presente entre um casal, porque o amor é sofredor. O amor é benigno ou bondoso, gentil.
gentil não apenas nos pensamentos, bem para com o outro, não apenas no sentir, mas atos de bondade, atos de gentileza. Essas coisas estão implícitas aqui. O amor é benigno, o amor é amizade. Ele expressa, ele materializa a gentileza. Atos, palavras de gentileza devem estar continuamente ali entre o casal. O amor é tão benigno. O amor, diz Paulo, não é invejoso. Não sente inveja do cônjuge, nem dos seus talentos, nem das oportunidades que ela teve e eu não tive, nem das suas capacidades que talvez sejam mais elevadas que a minha, e muito menos tenta suprimir as capacidades do cônjuge para tentar me exaltar de alguma maneira, ou nem as oportunidades que ela teve ou ele teve. O amor não é invejoso, porque sempre busca que é o melhor para o outro. Nós vamos ler que ele se alegra com essas coisas. O amor não trata com leviandade, diz Paulo, não usa de maneiras nem de palavras levianas para com o cônjuge, não revela a terceiro coisas da intimidade do casal, não é leviano esse amor, nem usa de palavras que rebaixem ou diminuem um ao outro ao falar sobre o cônjuge a terceiras pessoas. Mede as palavras, porque o amor não é leviano. É isso perceptível durante o período de corte? O amor não se ensoberbece, isto é, o amor não coloca uma postura de superioridade, o amor não promove a si mesmo, indicando superioridade intelectual, superioridade física ou qualquer coisa que seja. O amor não se ensoberbece, porque o amor é humilde, ele volta os olhos para o outro e não para si mesmo. O amor, diz Paulo, não se porta ou não se comporta com indecência, de uma maneira vergonhosa, é o termo grego aqui. O amor não se comporta de uma maneira que cause vergonha à esposa na frente de outras pessoas. Você nem mesmo sonha em fazer brincadeiras cruéis um com o outro na presença de outros. O amor não se ensoberbece. Isso deve estar presente no período de corte. O amor não busca os seus interesses, ou seja, os seus próprios interesses somente. Eu quero tudo da minha maneira nesse relacionamento. Eu quero tudo da minha forma, de acordo com o meu gosto nesse relacionamento. Eu só me envolvo em algo, eu só faço alguma coisa nesse relacionamento, se é algum benefício para mim, se é da minha forma. O amor não busca os seus próprios interesses, é um amor amizade profunda, entre duas pessoas transformadas pela graça de Deus. O amor não se irrita facilmente ou continuadamente, não é pavio curto, não é fácil de se irritar todo o tempo. Oh, mulher, isso, aquilo. O amor não é pavio curto, queridos. Qualquer coisa que foi dita ou feita, que não foi do agrado, já torce o nariz, já cerra os dentes, já franze a face. Quão terrível quando essas coisas tomam lugar entre um casal, mesmo no período de corte. O amor, nós lemos, não se irrita facilmente ou continuadamente por longos períodos. O amor não suspeita mal. Quão importante é considerar isso. O amor não vive continuamente com suspeita sobre o outro, se não há razão. Eu não vou dar muito espaço para o meu marido, para minha esposa, porque eu não tenho certeza se eu posso confiar nela. Não que eu não possa confiar nela, mas eu não posso confiar nos outros. Assim eu vou manter ele numa gaiola, não permitir que essa pessoa se desenvolva intelectualmente, profissionalmente, humanamente, ou que seja útil para a sociedade. O amor não suspeita mal. O amor não folga com a injustiça, diz Paulo, isto é, ele não folga, ele não se alegra com aquilo que é injusto, nem diante daquilo que é injusto. Isto é, quando o casal compartilha ou se envolve com coisas indignas. Deixa eu dar um exemplo bem prático. O amor não se alegra, não folga com a injustiça. Sabe o que acontece? Esse é um amor que deve ser cultivado. E às vezes casais são muito nécios nessa questão. Todos nós. Ali está o casal sentado no sofá diante da televisão. E eles começam a assistir algo que não deveriam, que naturalmente deveriam desligar. Mas eles se permitem, com um sorrisinho amarelo, seguir em frente assistindo algo que é injusto, indigno, por ser imoral, ou por ser violento, ou por ser vulgar. Sabe o que acontece? Este amor começa a murchar entre o casal, porque é um amor tão refinado que não consegue sobreviver diante da injustiça.
da imoralidade, da violência, da vulgaridade. Assim não permita tais coisas. Desligue, se afaste, mantenha esse laço de amor. Mas folga com a verdade, isto é, quando o casal compartilha e se envolve com aquilo que é verdadeiro e reto, por exemplo, juntos adorando ao Senhor, juntos servindo ao Senhor, juntos envolvidos na obra do Senhor, com a verdade do Senhor, se alegra com essas coisas, edificando outras vidas, fazendo bem ao próximo, atos dignos juntos, conhecendo a verdade de Deus e auxiliando outras pessoas. Isso fortalece este amor, porque um amor tão refinado. Queridos, versículo 7, tudo sofre. Diferente do versículo 4, grego aqui significa mantém-se em pé debaixo do peso da dificuldade. O amor se manterá em pé quando a esposa ficar muito doente, ou o marido, que precisa de auxílio, e grande atenção, e grande paciência, e a presença. Ou quando por alguma situação extremada, alguma circunstância, precisar estar distante por algum tempo, tudo suporta, tudo crê. O amor é tão forte, tudo crê, não age com suspeita, não trata a opinião do outro com suspeita, como se a pessoa sempre fosse errada no julgamento. Nem vou ouvir porque eu já sei que você está errado em tudo. Tudo crê. Ambos mantendo a confiança, não dando causa para a desconfiança, tudo espera, isto é, tudo antecipa. O amor é otimista, ele antecipa com desejos que esse amor cresça e se fortaleça e se desenvolva, para ver o caráter dela se desenvolvendo e o caráter dele se desenvolvendo, para ver orações respondidas do casal, para ver coisas maravilhosas no relacionamento. O amor tudo espera, o amor tudo suporta, um termo militar aqui. Quer dizer que ele se porta firme diante dos assaltos de Satanás ou do mundo contra o casal, se porta firme durante um assalto contra o relacionamento, tudo suporta. Veja quão positivo e quão construtivo são essas coisas. Esses termos do livro de 1 Coríntios, lê em casa, toda semana. Você está no relacionamento, é um período de corte, aqui está a expressão deste amor que deve ser visível e ser visto no relacionamento. Traga à sua mente continuamente essas palavras do apóstolo Paulo. Veja quão maravilhosas são essas coisas, coisas que devem apontar no período de corte e se manifestar, indicando que há um potencial real para uma união, uma vida junto. Ore ao Senhor, dependa dele, não seja senhor pequena fé, senhorita pequena fé, desesperado para casar sem depender do Senhor. Tome passos em direção, dependa do Senhor, conheça as pessoas, observe com grande clareza, seja sério a respeito disso. Deixe-me concluir com essas palavras de Richard Baxter, esse bem conhecido puritano inglês. Ouça o que ele diz. Isso é uma grande bênção, diz Baxter, ter uma amiga, um amigo fiel, que ama você inteiramente e para quem você pode abrir o teu coração e compartilhar suas preocupações e alegrias. E é uma grandiosa bênção ter um amigo, uma amiga assim, que também é uma ajuda para a tua alma, que te ajudará a crescer na graça de Deus. Esse é o melhor marido na terra. Essa é a melhor esposa que Deus me deu. Como eu devo manter esse laço e cultivá-lo e preservá-lo a todo tempo no casamento, e como eu devo almejar ver estas coisas logo no período de corte. Aqui está, queridos, a sabedoria de Deus e não do mundo. E quão maravilhoso é confiar no Senhor, não é? E ser guiado pelos princípios da sua palavra. Que o Senhor nos abençoe como maridos e esposas, na corte, como homens e mulheres maduros, a auxiliar o povo de Deus também nessas questões.